Um santo dia para todos vocês. É muito bom olhar para nossa mãe e dizer que minha mãe é mãe sua, é mãe dele, mãe daquele. Nossa Senhora, além da mãe de Jesus, do discípulo amado, ela é mãe de toda a igreja. Então, nós estamos nessa parte agora da Mariologia litúrgica e hoje nós vamos nos dedicar mais a termos esse entendimento. Como é que essa senhora, essa mulher tão bela, se torna mãe da igreja? É muito importante termos fundamento para que possamos exalar isso para outras e outras tantas pessoas que estiverem conosco. Então vamos lá. A gente está aí vendo uma série de mães, não é verdade? Uma mãe que teve outro filho, que teve outro filho, que teve outro filho. E ao mesmo tempo a gente tem que ter o entendimento que mãe é muito mais a que cria, que educa, que protege, do que necessariamente a que gera. A que gera também é mãe. Mas a maternidade, ela pode ser expressa mesmo que você nunca tenha tido uma gravidez. Mas você, no seu ato de se preocupar, no seu ato de amar, no seu ato de nutrir, você também se torna mãe. Então, pode uma avó ter um amor tão grande por sua neta que vai também desejar cuidar como mãe. E é interessante que quando nós olhamos para os avós, né, a gente tem sempre o entendimento que parece que o avô ama mais o neto do que ama o filho. Sabe? Meu pai, ele me tratava dentro das regras, né? Mas quando eu via o tratamento dele para quando minhas filhas eram crianças, não existia regra. Parece que avô só quer amar e os pais educarem. É mais ou menos assim, mas é uma graça cada vez mais ser mãe, exercer essa questão, esse chamado de Deus. Então, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo se torna mãe dele. Sim, verdade. Do discípulo amado, mas a gente tem que entender que esse leque é muito mais amplo, é da maternidade a nível de igreja. Todos os filhos da igreja, não é? Todos aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida, vai ter a Santíssima Virgem como Senhora. E nossa Mãe Santíssima, ela é mãe de todos. Mãe dos pobres, mãe dos ricos, mãe dos humildes, mãe dos doentes. Para toda a evocação de Nossa Senhora, existe alguém que recorre a ela. Mãe dos navegantes, mãe do bom conselho, mãe da saúde. Então, porque são filhos das mais variadas estirpes, das mais variadas necessidades que recorre a ela. O próprio Cristo não se privou no colo materno de estar com Nossa Senhora, mas ele vai ofertar esse mesmo colo para que outras pessoas também possam adentrar. Tanto é que no alto da cruz ele vai dizer o quê? Eis aí a tua mãe. Então, essa maternidade nós precisamos entender, refletir que Deus escolheu diante de tantas mulheres uma para ser sua mãe. Mas isso também tem que nos fazer entender uma vida familiar. Não é como é que eu consigo viver e conviver dentro da maternidade a nível de família. A Nossa Senhora é a mãe de Jesus, mas é a minha mãe. Eu tomo Nossa Senhora por modelo, ao mesmo tempo eu tomo ela, eu me torno dependente dela, eu sirvo a essa Senhora. Então, essa questão da maternidade de Maria, de ser minha mãe, de ser minha Senhora, é algo que nós precisamos sempre atender. Ela é minha mãe, certo? Mas não só porque ela tem deveres para comigo, mas eu sendo filha também tenho deveres para com ela. A gente sempre tem que ter esse cuidado. E hoje, especificamente, queremos falar de mãe, mãe da igreja, não é para que ela tenha cada vez mais uma credibilidade. Então, ela vai ser mãe da igreja para quê? Para estar numa vitrine, para ser modelo. Não que ela não esteja atuando, mas que passemos a olhar para Nossa Senhora como referencial de nossas vidas. Ela não se separou do seu filho em nenhum dos momentos, não é? Enquanto alguns queriam estar com ele quando era Osana, Osana o rei, a Virgem Maria estava lá aos pés da cruz, mesmo vendo o Senhor Jesus ser chicoteado, passar por todo o padecimento, Pedro não estava lá, ele fugiu, ele teve medo de ser preso. Nossa Senhora estava lá, com a cara, com a coragem, com amor. Então, se ela não separou do seu filho nesses momentos, ela também continua firme, consolando, animando e assumindo a igreja do seu filho. Então, se você faz parte dessa igreja, Nossa Senhora também vai te acolher. E é muito importante entender qual o lugar da Virgem Maria no culto da igreja.
não é? Na parte da celebração litúrgica da igreja, a gente precisa também entender para que possamos professar melhor a nossa fé. Então, como eu já falava na partilha da semana passada, existe toda uma ligação, existe uma extensão do Concílio Vaticano II para essa exortação apostólica, Signo Magnum, que vai falar justamente do culto da Virgem Maria, não é, como mãe da igreja, modelo de todas as virtudes. O Lumen Gentium, não é, vai mostrar justamente essa relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é a redimida de uma forma extraordinária, não é? Enquanto todos os outros vão ser libertados do pecado, ela vai ser preservada do pecado, e isso dá para entender que ela tem algumas vantagens sobre as outras criaturas. Ela é associada, sim, à descendência de Adão e Eva, né? E ela é verdadeiramente mãe de Cristo, mãe de Deus, mãe dos homens, mãe da igreja. É isso que o concílio vai colocar. Então, nessa exortação existem alguns pontos, e hoje a gente vai querer falar sobre esses pontos, mas eu trouxe um trecho pequeno para que a gente possa conversar sobre cada um deles. O culto devido a Maria Santíssima, mãe da igreja. É importante que nós tenhamos o entendimento. O que faz Nossa Senhora ser considerada essa mãe da igreja? Duas situações. Ela é mãe de Cristo e continua colaborando com ele, e ela é modelo das virtudes. Essa mãe pode ser também imaginada como a mãe da terra. Nossas mães aqui na terra, elas têm uma missão de gerar um novo homem. Mas a mãe e todas as mães, ela também tem outra missão, nutrir e educar. Então, a mãe do discípulo amado, não é, quando João diz, ei, João, eis aí a tua mãe, estava querendo mostrar a geração humana deve ser educada por Nossa Senhora, né? E ela vai continuar no céu, educando João, como vai continuar no céu, educando todo esse gênero humano. Temos que ter esse entendimento. Ela passa a ser essa mãe espiritual, não é, de intercessão junto do seu filho. Ela cooperou no crescimento dos membros do corpo místico da vida da igreja. Então, como é que eu posso dizer? Se Jesus é a cabeça, nós somos o corpo, então entendamos que no ventre da Virgem Maria existia cabeça e membros, então somos parte dessa igreja. Feliz pela visão da Trindade, não é? Você imagine, alguém está lá no camarote e diz, bom, aqueles que estão passando lá embaixo que... Não, Nossa Senhora, mesmo que tenha sido assunta aos céus, ela continua preocupada. Vamos imaginar assim, não é? Uma forma figurativa, continua olhando, debruçada para ver cá seus filhos na terra. Então, ela acumula funções, advogada, auxiliadora, amparo, medianeira. Ela pede sempre essa intercessão da Virgem Maria, não é só um pedido, mas ela age com caridade. Ela não esquece que seus filhos passam por necessidade. Uma mãe pode estar com situações difíceis, mas se ela sabe que o filho está passando situações mais difíceis que o dela, ela acumula mais dificuldade para ela, para que o seu filho seja bem abastecido. Só tem um bife na carne, quem é que vai comer? Certamente a mãe vai distribuir aquele bifezinho em vários pedaços, possivelmente ela passe a ficar sem. Então, tanto no Oriente como no Ocidente, existe essa crença no papel da Virgem Maria, existe essa crença que Nossa Senhora vai ser essa mulher que vai ser considerada, amada, aplicada como mãe da igreja. Maria, educadora da igreja, com fascinação de suas virtudes. Quem é aquela mulher que mais se parece com Jesus, mais é configurado a Jesus, não é? Então, nós podemos perceber que a vida de Nossa Senhora, ela é um reflexo da vida de Jesus e vai exercer sobre toda a humanidade justamente o que? Esse seu exemplo, essa sua verdade. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Então, meu irmão, talvez você precise ser parecido com Nossa Senhora, mesmo que as pessoas não considerem tanto
as suas posturas, mas quando vai havendo a conversão cada vez mais, se você vai se esforçando para se parecer com Nossa Senhora, as pessoas vão dizer: nossa, eu acho que o evangelho na vida daquela pessoa agora está fazendo efeito. Por quê? Porque houve mudanças comportamentais. A imitação do divino modelo de Jesus Cristo, do que ela foi a mais sublime e fiel imagem. Então, e Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Jesus é o bom pastor, a Virgem Maria é a boa pastora. Nosso Senhor é o Redentor, ela é a corredentora. Toda a ação, toda a movimentação da Santíssima Virgem faz relação com os títulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. A santidade de Maria, luminoso exemplo de perfeita fidelidade à graça. A Virgem Maria rendeu glória à Santíssima Trindade. Mas as pessoas dizem assim: ela rendeu glória à Santíssima Trindade porque ela foi o tempo inteiro Imaculada Conceição. Foi um dom singular, certo? Mas ela rendeu glória a Deus justamente porque, além de ela ter o dom, ela tinha livre vontade, ela tinha um livre arbítrio e ela nunca pecou. Ela permaneceu. Então, na Sagrada Liturgia, a gente vai encontrar: tu é a glória de Jerusalém, né? Tu é a alegria de Israel, a honra do nosso povo. Então, mesmo que seja uma prefiguração, por exemplo, Esther, Judite, são todas mulheres judias que foram alegrias de Sião, mas a maior de todas as alegrias, com certeza, a Santíssima Virgem. Exemplo de virtudes marianas nas páginas do Evangelho. Então, quando nós pegamos a Sagrada Escritura, a gente vai ver passagens, por mais que a gente diga assim: não tem tantas passagens de Nossa Senhora. Gente, tem o suficiente, né? Quando o anjo anuncia: eis a serva do Senhor, o que mais precisa ser dito, né? E aí ela vai responder justamente: faça-se mim segundo a vossa palavra, né? E vai perguntar: que honra vinha a mim? Então, todas as situações, quando ela vai visitar a Santa Isabel, são todos momentos históricos registrados nas Sagradas Escrituras que nos faz compreender o local da Virgem Maria. Ela consagrou-se inteiramente ao serviço do Pai, do Verbo e, consequentemente, aos filhos, ao todo o gênero humano. Nesse momento, eis-me aqui, é um momento de consagração. Ela compreendia bem o papel do seu filho, compreendia bem o papel que lhe caberia também. Maria, serva do Senhor, desde a Anunciação até a sua gloriosa Assunção. A vida da Imaculada Conceição teve todo um referencial também próximo de São José. Mas esse amor de São José foi para melhor acolher justamente o quê? O Verbo, mais estar em comunhão com o Verbo. Então, Jesus, ele vai subir ao céu, ascender aos céus. A Virgem Maria fica cá, preparando os filhos, arrumando, sendo mãe espiritual do discípulo. Mas quantas vezes os apóstolos também recorriam à Santíssima Virgem por ter o entendimento que ela compreendia fazer a vontade de Deus. Como ela passou a ser conselheira? Ela vai ser assunta aos céus e ela para? Não, ela continua intercedendo pela essa igreja até hoje. Justo culto de louvor, de gratidão à mãe da igreja. Veja só, é certo olharmos para Maria e glorificarmos a Deus porque fez naquela mulher grandes coisas, mas nós podemos ter um culto direto a ela também. Dever de todos os fiéis tributar e fidelíssima serva do Senhor um culto de louvor, de reconhecimento, de amor a ela. Então precisamos nos esforçar para isso. Depois esse documento vai falar devota imitação das virtudes de Maria Santíssima. A verdadeira devoção a Maria Santíssima nos leva a uma imitação de suas virtudes. Então, como é que nós alcançamos a graça? A graça é algo que vem do Redentor, que nos traz, né? Nós podemos recorrer a Nossa Senhora pedir ajuda, mas que mais? Tem que existir um mais. Tem que existir uma participação nova. Eu preciso perseverar na vontade de honrar a Cristo, não é? Me dedicar ao Evangelho, corresponder à minha vida em configuração daquilo que ele nos ensinou. E o Vaticano II vai dizer: a devoção autêntica não consiste em sentimentalismo estéril e passageiro. A imitação da Virgem Maria, longe de afastar as almas do fiel seguimento de Cristo, o toma mais amável e mais fácil. Então, quanto mais nós recorremos a Nossa Senhora, mais nós vamos estar buscando, encontrando, correndo nesse caminho de salvação. Por Maria, não é, a Jesus. Deus nosso Salvador, o qual
condescendendo com a nossa miséria, não afastada de sua infinita santidade, nos quis ajudar, imitá-lo, propondo-nos justamente o modelo. Quem é o modelo? Nossa Senhora. Se eu preciso estar configurado a Jesus, então eu me entregando a Nossa Senhora, eu olhando para ela, que é o modelo mais próximo, que está mais perto de nós vamos conseguir cada vez mais. Então, se eu preciso ir a Jesus, devo fazer isso por Maria. Maria Nova Eva, aurora do Novo Testamento. Então, quem é Eva? Né? Qual o papel de Eva? Eva, mãe das criaturas, mas Eva caiu no pecado. A Virgem Maria vem restaurar essa imagem justamente de Eva. A Virgem Maria, mais do que todos os patriarcas, mais do que todos os profetas, mais do que Simeão, mais do que todos, o clamor de a Virgem Maria, um pedido a ela, algo que Nossa Senhora implora a seu filho Jesus, vai ser atendido, e isso vai trazer consolação. Por isso que Maria, mãe da igreja, aponta o exemplo do mais, por isso é em Maria que a igreja aponta o exemplo de mais digno modo de receber no nosso espírito o verbo de Deus. Então, cada vez que eu vou comungar, por exemplo, na Santa Missa, e eu peço para estar em Maria e eu recebo o corpo de Jesus em Maria, isso vai ser uma experiência nova, isso vai ser uma experiência diferente, isso vai cada vez mais nos proporcionar esse encontro com Cristo. Santo Agostinho dizia: mas bem-aventurada, pois, foi Maria em receber Cristo pela fé do que em conceder a carne de Cristo. Então ela foi bem-aventurada porque ela acreditou. Um anjo aparece, se aparecesse para você, qual seria a sua reação? São Paulo vai dizer: portanto, vou-lo rogo, tornai-vos meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagine como a Virgem Maria pode também dizer isso. Então, essa mensagem mariana, de convite à oração, à penitência, ao temor de Deus, é o que Nossa Senhora nos convida, é o que Nossa Senhora nos pede, nos clama. Ela coopera com seu filho na nossa restauração, sim, mas é importante que tenhamos essas posturas de oração, de penitência, de temor a Deus. Jesus Cristo nos diz: arrependei-vos e acreditai na boa nova. Se não vos arrependeres, perecereis todas de maneira semelhante. O propósito de aplacar a Deus tão ofendido é justamente essa confiança que nós precisamos ter na misericórdia de Deus, suportar os sofrimentos espirituais, a fim de expiarmos nossas faltas e estarmos sempre com Nossa Senhora. Ela é nossa mãe, ela é a mãe dessa igreja, ela conhece todas essas dificuldades. O próprio Cristo aponta a mãe como modelo de igreja. O próprio Jesus, tendo lhe dado por mãe, então, ele está mostrando qual é o modelo que nós devemos imitar, né? Essa herança espiritual que nosso Senhor vai nos deixar, sua mãe, sua própria mãe, com todos os tesouros de graça e de virtude que tinha acumulado. Então, São Bernardo vai afirmar: vindo a ela o Espírito Santo encheu de graças para ela mesma, inundando-a novamente o mesmo Espírito. Ela tornou-se superabundante e transbordante de graça também para nós. Então é isso que nós temos que entender. Ela esteve cheia da graça, mas essa graça ela quer fazer que chegue toda a humanidade. A história da igreja sempre iluminada pela presença edificante de Maria. Então, meus irmãos, a maternidade espiritual de Maria, ela transcende o espaço e o tempo. A gente pode imaginar, Nossa Senhora só está no Novo Testamento? Não, lembra-se quando a gente conversou sobre as prefigurações, quando lá em Gênesis está: a mulher pisará a cabeça da serpente? Então, já transcende esse espaço. Essa maternal assistência é aquilo que mais nós precisamos. Todos os períodos da história da igreja tiveram essa participação, esse cuidado, esse apoio, esse zelo, nesse mimo da Virgem Maria. Unida ao mistério de Cristo, misto de cuja cabeça está escrito Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para todo sempre. A Virgem Maria continua sendo mãe de Jesus antes e depois da sua vinda. E é justamente por ela que Jesus Cristo está preparando sua volta gloriosa. A mãe da igreja, estandarte de unidade,
estímulo e perfeição, fraternidade entre todos os cristãos. Então é justamente o que a gente quer mostrar aqui, que mesmo a tradição do Oriente como do Ocidente, ela tem esse amplo olhar, meigo olhar para a Virgem Maria, reconhecendo nela esse papel de mãe. O coração imaculado de Maria é o perfeito amor para com Deus e para com o próximo. Esse coração imaculado, nós precisamos nos entregar, nós precisamos buscar como refúgio, nós precisamos nos esconder, nos alimentar, sermos aquecidos. Para quê? Para cada vez mais nos aperfeiçoarmos em direção a Cristo Jesus. E aí esse documento também vai dizer que é um convite a renovar a consagração pessoal justamente ao coração imaculado de Maria. Exortamos todos os filhos da igreja a renovar pessoalmente a sua própria consagração ao coração imaculado da mãe da igreja e a viver este ato de culto com uma vida cada vez mais conforme à vontade divina e em espírito de serviço filial e de devota imitação de sua celeste rainha, enquanto nos conforta a certeza de que a excelsa rainha do céu e nossa mãe docíssima não deixará de assistir todos e a cada um dos seus filhos e não retirará de toda a igreja de Cristo o seu celeste patrocínio. Então, que possamos pedir que Nossa Senhora nos ampare, nos governe. E aí o que a igreja faz? Né? Nessa coletânea de missas, que eu já mostrei para vocês, esses livros, o Missal de Nossa Senhora e também o Lecionário. É o livro que o padre fica e é o outro livro que os leitores vão atuar, vão participar. Existem 46 formulários, nós escolhemos dentro das missas votivas do tempo comum, a 25ª, que é Bem-aventurada a Virgem Maria, imagem mãe da igreja. Vocês percebam que existe mais outras duas celebrações votivas em relação a Nossa Senhora Mãe da igreja, justamente para mostrar o leque maior do que significa esse título, né? Esse título que foi dado pelo Papa. Veja, os fundamentos bíblicos para a mãe da igreja. A gente vai encontrar a encarnação, ao dar à luz Jesus Cristo, cabeça da igreja, Maria acalentou a igreja que nascia, né? Vamos ter também sobre a paixão. O Filho unigênito pregado na cruz nos deu sua mãe, a Virgem Maria como nossa mãe. Entendamos, gente. São subsídios ou reforços ou fundamentos para que tenhamos o entendimento por que ela é mãe da igreja. Em que situações a gente pode encontrar a Virgem Maria justamente com essa mãe? Em Pentecostes. Unida aos apóstolos em oração, na expectativa da vinda do Espírito, Maria tornou-se modelo de igreja orante. Né? Isso pode ser um dos prefácios também. E na Assunção, por fim, a partir de sua Assunção no céu, acompanha até hoje, com amor de mãe, a igreja que caminha na terra. Então, tendo essas referências, nos faz compreender bem mais. Eu falei para vocês que pode existir memórias a respeito de Nossa Senhora como mãe da igreja. Então, uma vai fazer a leitura justamente mãe de todos os eventos, a leitura de Gênesis. E o evangelho vai ser de São João, quando no alto da cruz, eis aí a tua mãe. Na outra celebração, a leitura já vai ser que perseveravam na oração, aqui é o cenáculo, e o evangelho vai ser as bodas de Caná. Uma outra celebração pode fazer com a leitura de Apocalipse, né? Vi novo céu e novas terras, que aí justamente mostrando o papel da Santíssima Virgem, e o evangelho ser da Anunciação. Então, para cada uma dessas celebrações que possam ser escolhidas, vão ter prefácios, vai ter a parte da missa. E nesse caso que nós estamos colocando aqui, ó, antífona de entrada é para a primeira missa, que vai colocar a memória de mãe da igreja. Oração do dia, quando o padre vai acolher. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho unigênito pregado na cruz nos deu sua mãe, a Virgem Maria como nossa mãe. Concedei, vos pedimos que por sua cooperação de amor e vossa igreja seja cada dia mais fecunda, exulte pela santidade de seus filhos e atraia ao seu seio as famílias de todos os povos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. São as partes do que o padre vai falar. Então tem o referencial do que vai ser a oração sobre as oferendas, vai ter o prefácio que
a própria liturgia vai colocar. Gente, não são coisas que nós escolhemos, não. A gente deve seguir aquelas orientações que a igreja vai nos dar. Qual é a antífona de comunhão, qual é a oração pós-comunhão, vem todo esse referencial, tá certo? Então, é muito bom que você possa falar com seu padre, de repente, o seu pároco, olha, padre, vamos fazer um dia uma missa votiva de Nossa Senhora. Por quê? Porque aí vocês vão conseguir cada vez mais perceber a beleza do que é ter uma liturgia sendo colocada à Virgem Maria. Mãe bem-aventurada Virgem Maria, imagem e mãe da igreja, rogai por nós. Deus os abençoe, muitos cheirinhos no coração e que possamos perseverar e veremos outros títulos de Nossa Senhora que são considerados memórias. Amém?